Meus queridos amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe a vida de todos nessa manhã. Que a paz, a esperança, a fé esteja no vosso coração. Que essa fé que excede o nosso entendimento, que é dom de Deus, possa nos levantar nessa manhã para continuar perseverando na presença do Senhor. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao coração dos ouvintes, e eu tenho certeza que Deus ele irá fazer uma grande obra através dessa palavra no nosso coração. Eu já estou aqui com meu copo com água. Se você quiser já deixar o seu preparado, nós vamos orar daqui a pouco para que Deus nos cure das enfermidades, para que Deus nos liberte de tudo aquilo que nos rodeia, de tudo aquilo que tem trazido sofrimento aos nossos familiares, aos nossos entes queridos e às pessoas que nós conhecemos. Vamos orar para que a paz, que excede todo o entendimento, venha entrar no nosso coração e nos trazer descanso na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria que você acompanhasse comigo o livro de Abacuque, capítulo 1, para que possamos a leitura da palavra. Livro de Abacuque, capítulo 1, para que possamos ler a palavra nessa manhã. Olha o que Deus está dizendo através do profeta Abacuque a cada um de nós nesta manhã. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Porque razão me fazes ver iniquidade e ver o vexame. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda entre o povo. Por esta causa, a lei se afrouxou e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não creiais. Quando vos for cortada, porque eis que suscita os caldeus a nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir as moradas que não são suas. Eu quero orar para que você entenda o que Deus está falando comigo aqui com você. Amém? Você que pode, feche os seus olhos e apresente a Deus o seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. E que a Tua palavra nos edifica e que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração para entender e ouvir a Sua voz. Espírito Santo, está aqui esse copo com água. Que todas as pessoas que tomarem desta água, que elas sejam fortalecidas, curadas e libertas. Deus, alcance as famílias, alcance os lares nesta manhã e que todos sejam abençoados para a glória de Deus. Amém. Amém e amém. Tome da água e seja curado em nome de Jesus. Vamos à leitura da palavra. Vamos entender aquilo que Deus ele quer falar conosco nessa manhã. Eu estava lendo um pouco do livro do profeta Abacuque. E o Espírito de Deus ele me trouxe algumas revelações nessa manhã a transmitir a você que está me vendo agora. Lembrando que o profeta Abacuque, ele foi um profeta desconhecido e ele é um dos profetas menores, né? Um dos profetas que tem os livros na Bíblia menores. O nome do profeta Abacuque significa abraço. Que coisa linda, né?
quando Deus ele quer nos testificar algo, até o nome de uma pessoa, ele se identifica através desse nome também, porque Deus é um Deus que nos abraça, é um Deus que nos conforta, é um Deus que nos traz paz, que nos traz alegria, porque o abraço ele tem esse significado, né? Quando você abraça alguém, você sente o carinho, você sente o amor que você tem para com aquela pessoa e aquela pessoa tem para com você. E o profeta Abacuque, ele foi usado a profetizar sobre Judá, a invasão dos caldeus. Lembrando que o povo caldeu era um povo muito ruim. A Bíblia está dizendo aqui, um povo de amargura, um povo que era terrível, um povo que tinha um coração mau. Aonde eles entravam, eles devastavam, eles destruíam. E o profeta Abacuque, ele foi usado por Deus a profetizar sobre o povo de Judá, que ele se arrependesse, porque o mal viria sobre aquele lugar. O mal viria sobre aquela cidade. Você vai ver comigo aqui no versículo 1, que o profeta está dizendo, o peso que vi, você vê, o peso que viu o profeta Isaías. O profeta Isaías viu a situação que o povo se encontrava. Havia um mal sobre a cidade de Judá. E para que você entenda melhor, parece até que Deus está castigando aquele povo. Mas Deus já havia avisado o povo através do profeta. Deus já havia falado com o profeta, para o profeta falar com o povo. Mas o povo não quis ouvir. O profeta Abacuque viu o peso, viu a aflição, a situação que o povo de Judá estava. O versículo 2 está dizendo, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Olha a pergunta que o profeta Abacuque faz a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Porque mesmo o povo estando naquela situação, o profeta estava clamando por aquele povo. O profeta estava pedindo a Deus para aquele povo. O povo estava carregando uma sentença, um peso que estava sobre eles. E eu quero te fazer uma pergunta aqui neste dia. Tem sido diferente para com a nossa nação o peso que nós estamos carregando? Há alguém que diga, será que nós estamos sendo castigados por Deus por causa dos nossos pecados? Porque o povo de Judá estava nessa situação. Deus havia usado o profeta a anunciar o mal que viria sobre aquela cidade. E o profeta contemplou o peso, contemplou a aflição daquelas pessoas, o que elas estavam vivendo. E a Bíblia, ela vai nos dizer que o profeta agora pergunta a Deus, até quando, Senhor, eu vou ver a aflição desse povo? Até quando eu vou ver esse povo nessa situação? E tem uma palavra ali no livro de Atos, capítulo 1, versículo 7. Você quer acompanhar comigo? Livro de Atos, capítulo 1, versículo 7. Olha o que está dizendo. Atos, capítulo 1, versículo 7. Atos capítulo 1, versículo 7 está dizendo assim: e disse-lhe, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence saber o tempo
ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O profeta agora faz uma pergunta: até quando, Deus? Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ele estava clamando por quem? Pelo povo, para que Deus tirasse o povo daquela situação. Gritarei violência e não salvarás? Será que esses dias que a gente está vivendo, esses dias tão mal, tão difícil, talvez eu e você diga, será que não vai acabar isso? Será que não vai se encerrar essa praga, essa situação que nós estamos vivendo? Talvez eu e você diga, Deus, até quando eu vou ficar passando isso? Até quando eu vou ficar vivendo isso? A palavra de Deus está dizendo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 7. Não pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não pertence a mim, a você, saber o tempo. Nós já vamos aí para essa situação de pandemia, nós já vamos para quase um ano, praticamente, que está dessa maneira. A resposta que Deus deu para o profeta é que não pertencia a ele o tempo, sabia? Porque o povo já havia sido avisado, mas o povo continuou na desobediência. O povo continuou vivendo do seu jeito, da sua maneira, conforme os seus desejos, conforme os seus desígnios. E é diferente dos dias de hoje, quando Deus usa a boca de alguém para falar, a gente vê chacota, a gente vê risos, a gente vê pessoas debochando, como foi em 2019, nós tivemos o exemplo do carnaval, muitos mostrando o seu corpo na rua, sendo vulgar, manchando a imagem de Deus. E agora nós estamos vivendo um tempo difícil, um peso que está sobre o nosso país, algo terrível. Nós estamos vendo a violência e a destruição vindo sobre a nossa terra. E nós não sabemos o tempo que isso vai acabar. Por quê? Porque o tempo pertence a Deus. Ele tem todo o poder. Se Ele quiser acabar com essa enfermidade que está sobre a nossa nação, Ele acaba agora. Mas eu não sei o tempo, você não sabe o tempo. O tempo que Ele determinou. E a Bíblia vai nos dizer, no versículo 3 de Abacuque 1, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver o vexame? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há quem suscite contendas entre o povo. Olha para você ver. Se o profeta estava vendo a situação que aquele povo estava vivendo, imagina Deus. Imagina Deus, pense comigo, você que está me vendo, Deus lá no seu trono, vendo todas as maldades que as pessoas fazem aqui na terra. Pensa Deus vendo tudo isso. Você acha que Ele não se ira todos os dias? Você acha que Ele não tem vontade de fazer juízo? Você acha que não? O profeta já não estava mais suportando ver o povo naquela situação. Mas não cabia a ele determinar o tempo, e sim a Deus determinar o tempo. Nós estamos vivendo dias que a gente vê a injustiça, nesses dias de pandemia que as pessoas estão dentro das suas casas, muitas delas perderam seu emprego, muitas delas estão com seus familiares em hospitais, muitas delas perderam seus entes queridos.
Nós estamos vivendo dias de injustiça social, de pressão dos governantes, pressão de pessoas em que os ricos dominam sobre o pobre. A gente vê a opressão das autoridades, as pessoas têm que ficar dentro das suas casas, né? Às vezes a pessoa mora lá no meio do mato, não tem ninguém lá, e a fiscalização tá lá mandando a pessoa entrar para dentro de casa. A pessoa não pode comer um lanche com a sua família, a pessoa não pode divertir ali sem estar abusando, porque nós temos, infelizmente, nós temos que seguir a regra. Se temos que usar a máscara, temos que lavar a mão, sim, é verdade. Temos que manter o distanciamento, que é o que nós estamos fazendo, todos nós estamos fazendo. Mas tem autoridade que abusa do seu poder. Há pessoas agora abusando do seu poder. Quantas pessoas desempregadas, e muitos acham, né, aqueles que têm autoridade, que essa pessoa vai conseguir viver com R$200, com R$300, um pai de família, uma mãe de família que paga aluguel, que o compromisso dele é grande durante o mês, porque ele é o sustentador da família. Então a gente vê os ricos dominando sobre os pobres. O profeta Abacuque viu isso, viu essa situação que o povo de Judá estava passando, porque o mal que veio sobre eles foi o domínio dos caldeus, esse povo que era mau, que era ruim. Nós temos uma praga no nosso país, esse mal que veio para destruir, para acabar com tudo, para trazer tristeza, para trazer dor. Todos os dias é notícia ruim, morreu tantas pessoas, foram tantas infectadas, e isso, aquilo, outro, todo dia. Se o profeta viu tudo isso, imagina Deus agora. Imagina Deus. E a Bíblia pra gente aqui, neste momento, ela é clara que o tempo não pertence a mim e a você. Eu não sei quanto tempo vai durar isso. Você não sabe. Pedro, ele tinha uma preocupação muito grande com a salvação. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, olha o que está dizendo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Indagando-se que o tempo ou a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicavam anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que ele fazia seguir. Você vê a gente que está buscando a Deus, você que está um pouquinho fraco, se sentindo fraco espiritualmente, por causa das lutas, por causa dos problemas, talvez você diga assim, missionária, quando será? Quando será? Até quando a gente vai ter que viver essas coisas que a gente está vivendo? Pedro também tinha essa preocupação, irmãos. Mas não cabia a Pedro saber o dia, a hora em que Cristo viria, voltaria. Eu e você, nós devemos animar uns aos outros, em perseverar em Cristo. E não esquecer que Ele um dia Ele virá para nos buscar, para nos resgatar, para nos trazer o auxílio, o alívio que todos nós precisamos. Nós não sabemos o tempo, igreja, que irá durar essa situação que nós estamos vivendo. Mas nós devemos entender que tudo está no poder e sobre o domínio de Deus. Tudo.